Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Nesta aula, pessoal, vou estar falando sobre Post Builder. É um assunto que eu já queria ter lançado o treinamento e é um assunto bem interessante, principalmente para quem trabalha com o CAN, do NX. Então nós vamos conhecer hoje a interface, vamos aprender como abrir e criar um novo projeto, como alterar o arquivo DAT, o qual fica localizado as entradas do pós-processador, para que quando a gente mande pós-processar um arquivo dentro do NX, ele já apareça a entrada para nós lá e a gente possa selecionar. Tá? Então, para quem usa pós-processamento e usa o CAN, sabe do que eu estou falando. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui então o Post Builder, que na versão 8.5 está dentro de Manufacturing. Tá? Então, abri aqui NX 8.5, Manufacturing, eu tenho aqui o Post Builder. Ele vai checar a licença, vai carregar a interface e tal. É uma aplicação bem diferente, assim. Até quando eu abri a primeira vez eu achei um pouquinho diferente, porque são N janelas, Eu tenho aqui duas, e quando eu criar um novo pós-processador, eu vou ter 3 janelas, na verdade, Então, eu tenho uma tela que gerencia a licença, a tela inicial do Post Builder e a tela onde a gente vai fazer todas as alterações do nosso pós-processador. Bom, vamos lá. Como é que funciona aqui, pessoal? Então, aqui essa é a primeira interface que carrega, bem simples, Os botõezinhos que eu tenho. O File para criar um novo, abrir um pós-processador, Options. Percebam que esses menus, não basta colocar o mouse em cima. Eu estou com o mouse em cima, quando eu mudo para o outro, ele não muda, eu tenho que clicar. Tá? Então, essa é uma característica desta aplicação. Então, aqui eu tenho pequenos comandos, fazer backup, habilitar essas variáveis de usuário, a linguagem. Eu, por enquanto, estou usando em inglês, Ainda não utilizei a versão em português, porque eu já me habituei a utilizar essa versão em inglês. Então, vamos lá. Os comandos, tudo eu já tenho mais domínio no inglês. Aqui a gente tem o menuzinho de Utilities, que é onde a gente vai fazer, editar o template posts, que é para fazer a entrada do nosso pós-processador. E o botãozinho Help, Não tem muito detalhe aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou abrir um pós-processador, Então eu vou clicar aqui em Open, ele já vai direto nessa pasta aqui, onde está a instalação do NX, a pasta Mac Resource Post Processor, que é onde ficam os pós-processadores que a gente cria, Inclusive isso aqui eu já tinha criado, eu vou excluir. Beleza. Então aqui ficam os pós-processadores que estão habilitados para a gente utilizar no CAN, certo? Esse diretório, se eu copiar aqui, vou abrir uma janela do Windows Explorer e vou colar. Olha só, aqui está o diretório. E o arquivo que gerencia as entradas no NX, até vou abrir aqui o NX para quem nunca viu essas entradas de pós-processador, eu vou abrir para mostrar aqui. Quando a gente tem um arquivo, obviamente ele tem que estar gerado, Vamos dar um generate. Ok, vamos ver aqui agora. Então, quando a gente tem um arquivo já todo setado com as minhas estratégias, tudo direitinho, eu, obviamente, para poder mandar para o centro de usinagem, eu preciso gerar um arquivo NC. Então, aqui a gente tem o Post Process. Eu vou clicar nesse botão e aqui tem as entradas disponíveis neste momento. Esses são os pós-processadores que eu tenho disponível para trabalhar nesse exato momento. São as opções que eu tenho. Eu também posso, como esse arquivo aqui ele é editável, essa lista que aparece aqui é um arquivo na extensão DAT. Aí vai aparecer nessa lista aqui o que a gente vai criar também. Mas enfim, se eu não sei alterar o arquivo DAT, eu posso clicar nesse botão e procurar pelo meu arquivo de pós-processador. Então dessa forma eu seleciono aqui o pós-processador, dou um OK e pronto, ele vai carregar aqui. Porém, toda vez que eu fechar uma seção do NX, quando eu abrir de novo ela já não vai aparecer aqui. Aqui a gente define onde eu vou salvar o arquivo NC, o arquivo pós-processado, que eu vou levar lá para meu centro de usinagem, e a extensão. Só que a extensão
tem aqui e tem também a setagem no pós-processador. Tá? Que aí geralmente a gente mantém sempre o do pós-processador. Aqui não importa qual é a extensão. Se o pós-processador estiver com uma extensão de saída definido, ele ignora isso aqui. Tá? Beleza, então aqui padrão para quem usa o CAN sabe como funciona essa janelinha aqui. Certo? E aonde estão essas entradas aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês, já que eu abri a janela, a gente tem esse arquivo aqui, ó, template post.dat. Se a gente abrir, aquelas entradas que a gente tem ali no NX, ó, são exatamente essas linhas aqui que não tem comentário. Ó. A forma de comentar uma linha é colocando o caractere sustenido na frente. Então, aqui está o nosso pós-processador, a lista de pós-processadores que são exibidas aqui nesta janela aqui do NX. Ok? Olha, o primeiro é o Wire EDM. Vamos olhar aqui. Wire EDM for Access. Certo? Então, isso aqui a gente pode editar manualmente, ou, como a gente tem, nesse caso, eu tenho a licença do Post Builder, ele faz isso para mim, de forma bem fácil e tranquila. Tá? Mas eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, só tem que saber fazer manual. Posso copiar e colar, definir um diretório novo para ele, tá? Então eu posso fazer isso aqui manual. Para quem não tem licença do Post Builder, é só colar o pós-processador aqui dentro e definir para ele no template post.dat qual é o nome do seu pós-processador, tá? Bom, um outro detalhe, pessoal, é que para o NX, o pós-processador ele é definido por 3 arquivos, tá? Eu vou pegar esse aqui como exemplo. Ó. São 3 arquivos. O def, que é o de definição, são variáveis centrais do NX, é toda a parte interna da aplicação, as variáveis internas. Geralmente, a gente vai ver muito o nome MOM, M-O-M, tá? E aí um nome de uma variável. Então, aqui são as definições. Eu vou abrir aqui num editorzinho de texto, ó. Ele vai mostrar para nós ó, as declarações de formato, as declarações de código G, tanto para corte, né, ou para motion, para movimento, os modos, né, que eu posso trabalhar. Enfim, são todas as definições. Ó. O formato ele define aqui para o G, certo? Então, esse é um arquivo de definição. Ok? Beleza. Além desse arquivo, a gente tem também mais 2. Um é o PUI, que é o projeto que a gente tem aqui no Post Builder. Tá? Então, esse arquivo ele cria, por a gente estar usando o Post Builder para trabalhar e criar os nossos pós-processadores, então ele cria esse arquivo. É um arquivo de projeto que tem todas as referências necessárias para abrir perfeitamente na aplicação Post Builder e eu poder alterar ou fazer as mudanças que eu quiser, ok? E o TCL, né? O TCL então é onde, vamos dizer assim, que 99% das coisas acontecem aqui, né? Tudo que tem dentro de um pós-processador está aqui. O NX utiliza, né? A Siemens utiliza a linguagem TCL para a criação de pós-processadores. Posso fazer isso aqui tudo na mão? Posso. Mas é uma loucura, né, pessoal? Fazer isso aqui tudo na mão é doideira, né? A gente sempre tem que pegar com base num exemplo e é trabalhoso. Eu já fiz algumas alterações. Logo no início eu não tinha licença para pós-processador e eu fiz um treinamento de Post Builder e eu não tinha a interface. Então, algumas coisas eu fazia. Mas eu também já programo em outras linguagens, como C Sharp, por exemplo, Visual Basic, que é onde eu crio o meu plugin para trabalhar em cima do Rhinoceros, né? Que inclusive tem o curso de RhinoScript no site também, então eu já conheço outras linguagens. Mas não é mole não, pessoal, mesmo conhecendo, TCL tem suas particularidades, é uma linguagem tranquila e fácil de trabalhar, só que esse TCL aqui não é o TCL padrão, né? É o TCL voltado para criar pós-processadores para o NX. Então, além de ter essa diferença de linguagem, tem também a questão de que ele é voltado para uma outra aplicação, que é o NX. Então, muitas variáveis, muitas coisas são particulares do NX. Mas, enfim, dá para fazer? Dá, mas é doideira total, certo? Então, a gente consegue fazer algumas alterações aqui nesse arquivo. Eu não aconselho, né? Só se, em último caso, o cara tem um conhecimento de uma linguagem de programação e entende bem de pós-processador,
beleza, pode arriscar. Mas ele é sempre formado por esses 3 arquivos aqui, um pós-processador no NX é formado por esses 3 arquivos, o de definição, o de projeto do PostBuilder e o arquivo TCL, que é, vamos dizer, 99% do pós-processador, certo? Beleza, então, já sei disso, vou voltar aqui para o PostBuilder. Como eu disse para vocês, eu vou abrir um arquivo, né? Não carreguei nenhum arquivo, ó. Vou diminuir aqui também. Vamos lá, Open. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse 1003Axis Cinumeric 840D. Só que a gente pode ver aqui, ó, que tem in, que é em polegada, né? E milímetro. Eu vou pegar em milímetro. Abrir. E nesse momento ele vai abrir então a minha terceira janela, ó, a minha aplicação PostBuilder, onde fica verificando a licença e a janela de criação do meu pós-processador. Legal, né? Uma aplicação totalmente independente, janelas independentes. Perfeito. O que a gente tem aqui? Ó? Essa é a nossa interface de criação do pós-processador. A gente tem aqui nessa primeira tela de visualização, a gente tem a unidade, né, que vai ser trabalhada nesse pós-processador, que é métrica. Eu tenho permitindo ou não a saída de G2 ou G3, né, que são circulares, circular record. Tá? Isso aqui, então, se eu colocar no, é porque minha máquina, o meu centro de usinagem não reconhece G2 e G3, né, que são as interpolações circulares. Eu trabalhando com o yes, ele vai gerar G2 e G3. Tá? Aí eu tenho aqui os limites, né, o curso máximo da minha máquina, XYZ, eu posso definir. Definindo esses cursos aqui, pessoal, basicamente se você for gerar um arquivo pós-processado e se não tiver setado no pós-processador, não vai interferir em nada. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, 50 e 50 e gerar um arquivo pós-processado, ele não vai interferir em nada. Eu tenho que fazer uma setagem, que mais à frente no nosso curso a gente vai aprender, para que ele dê uma mensagem informando, olha, tem estratégias que estão fora do seu curso de máquina. Né? Então eu posso fazer essa definição aqui também. É utilizado? Muito pouco, pessoal. Eu, particularmente, todos os pós-processadores que eu já desenvolvi, eu não utilizei, porque primeiro que isso vai ser visto ou pelo cara que está programando no CAN, ou então a gente pode gerar um comentário no arquivo pós-processado, no arquivo NC. Então, pode aparecer lá também, mas é muito pouco usado mesmo, pessoal. Eu nunca, confesso a vocês que eu nunca utilizei esse recurso aqui. Tá? Bom, aí a gente tem a resolução, né? 1 micron para linear motion, que seria o G1. O avanço, né, o avanço rápido, que é o Traversal Feed Rate, que é da minha máquina. Né? Vamos dizer que a minha máquina tem um avanço rápido, no máximo 15 metros por minuto. Então, eu posso definir aqui. Tá? A gente tem o posicionamento do home, né? Geralmente 0. Enfim, coisas básicas do meu pós-processador. Tá? Se na sua máquina você tem o eixo do spindle num outro parâmetro, né, a gente tem aqui também, ó, Initial Spindle Axis, eu posso definir qual é o parâmetro. Tá? Para as máquinas que tem também controle de espelhamento, né, de usinagem, eu posso fazer aqui. Tá? E eu que tenho esse botão aqui, Display Machine Tool, que mostra para nós como é que é a nossa máquina e os eixos, X, Y e Z. Certo? Então aqui é só para a gente ter um preview do modelo de máquina que a gente está trabalhando. Beleza. Então eu tenho aqui também as outras abas, né? Machine Tool, que é a primeira aba. Depois eu tenho Program e Toolpath. Aqui é onde basicamente tudo acontece. Tá? Eu tenho o Program Start Sequence, as primeiras linhas do meu programa. Operation Start Sequence, que seria o início da operação em si, o início do desbaste, o início do redesbaste, quando existe a troca de ferramenta, né, a gente tem o primeiro movimento, first tool, enfim, tudo está definido aqui dentro. E essa interface, ela é bem intuitiva, é bem bacana de trabalhar. A gente seleciona o bloco, arrasta para cá.